A inteligência artificial, na sua essência, trazendo aqui para simplificando bastante o que é a inteligência artificial, ela permite que os sistemas tomem decisões de forma independente, precisa e apoiada em dados digitais, o que, numa visão otimista, multiplica a capacidade racional do ser humano de resolver problemas práticos, simular situações e pensar em respostas. Ela é a capacidade de uma máquina de imitar funções cognitivas humanas, como aprender, resolver problemas e tomar decisões. Então, a IA nada mais é do que um computador que age de forma semelhante ao ser humano, se a gente for ver uma forma mais simplista ainda. Embora muitas vezes a gente acredite que a IA surgiu com o ChatGPT, ela tem uma história de desenvolvimento aí bastante longa e bastante complexa. Muita coisa aconteceu antes da IA chegar onde ela está hoje. Deixa eu só tem problema aqui com o meu computador. Bom, olhando desde a antiguidade, né, embora a IA seja a IA moderna, essa que a gente conhece hoje, seja uma invenção do século XX, as ideias sobre a criação de máquinas ou autômatos que imitam a inteligência humana remontam a tempos bastante antigos, com conceitos até filosóficos sobre a natureza da mente e a possibilidade de criação de entidades artificiais. Então, na Grécia Antiga, existia um deus Hefesto, que era o deus da metalurgia e da guerra, e as pessoas já acreditavam que ele criava autômatos de metal para executar atividades para ele. E a gente sempre querendo escravizar alguém, né? Desde a antiguidade. Então, esses autômatos de fato não conseguiam pensar, entre aspas, porque nenhuma IA pensa, mas eles já se pensavam em seres artificiais para executar atividades que antes seriam de competência humana. Nos anos 50, o Alan Turing, que foi um matemático muito famoso, ele propôs um teste para determinar se uma máquina poderia exibir comportamento inteligente equivalente ao de um ser humano. E esse é um dos marcos iniciais da história da IA. E não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Jogo da Imitação, onde retrata justamente esse acontecimento que startou todo o estudo e desenvolvimento da inteligência artificial. A Conferência de Dartmouth, que aconteceu em 56, foi considerada o ponto de partida oficial da inteligência artificial como um campo de estudo acadêmico, porque nessa conferência, pela primeira vez, eles cunharam, eles trouxeram esse termo, inteligência artificial, e ele foi discutido, eles discutiram, na verdade, como que essas máquinas poderiam ser programadas para simular aspectos da inteligência humana. Então, lá na década de 50, já se discutia isso de forma efetiva, de forma, uma abordagem acadêmica e não de um sonho distante e impossível. Nos anos 60, surgiram alguns sistemas especialistas. O que são sistemas especialistas? São programas que são desenvolvidos para executar tarefas complexas, mas tarefas específicas, não generalistas como essas ferramentas que a gente utiliza hoje. Como, por exemplo, diagnóstico médico, com base em um banco de dados, também para conseguir separar componentes químicos em testes. E por que quando a gente leu lá que a profissão de psicólogo ela é mais complexa de ser automatizada? Porque justamente na década de 60, eles desenvolveram um programa de computador chamado ELISA, que simulava um terapeuta conversacional. Então, a pessoa digitava, né, como você está se sentindo, e a pessoa ia conversando, teclando ali, e acreditando que estava falando com o terapeuta de verdade, mas, na verdade, era um sistema especialista. Se vocês procurarem na internet alguns diálogos, muitas vezes eles falhavam. Quando a pessoa tinha uma capacidade cognitiva um pouquinho maior, ela percebia que estava conversando com uma máquina e conseguia direcionar a conversa de uma forma que ela percebia que, de fato, não era um ser humano que estava atendendo. Mas muitas pessoas foram enganadas. Na década de 70 e na década de 90, não foi um período contínuo, mas nas duas décadas houveram alguns invernos de inteligência artificial. Aconteceram algumas frustrações, cortes no financiamento, que é muito caro desenvolver esse tipo de tecnologia, e esse termo, me desculpem, vou tomar uma água aqui. E esse termo, inverno de IA, refere-se à fase em que o entusiasmo inicial pela IA diminuiu devido à incapacidade de cumprir as expectativas, que eram muito exageradas, porque as pessoas no início já imaginavam que tudo que está acontecendo hoje aconteceu
naquela época, e isso trouxe uma redução de investimentos. Uma outra dificuldade era a carência de dados para treinar os modelos. Com o advento da internet, a gente começou a produzir muitos dados que possibilitaram o treinamento dos modelos, mas naquela época isso não era possível. No final da década de 90, surgiu o Deep Learning e o processamento de linguagem natural, e isso trouxe um avanço, né, no aprendizado profundo, que é o Deep Learning, e no processamento de linguagem natural, que é o que possibilita que a gente converse com as IAs, e eles possibilitaram o aumento no poder de processamento também, e disponibilizando a grande quantidade de dados que foram surgindo com a internet, foi melhorando as possibilidades e trazendo novamente um sopro de perspectiva para o desenvolvimento de inteligência artificial. Em 2010, na década de 2010, o Big Data surgiu e isso trouxe a possibilidade de processar esses dados. Em 2020 surgiu o ChatGPT. Aqui tem, né, de 97 até 2023 foi quando os grandes acontecimentos, de fato, trouxeram as perspectivas do que a gente tem hoje. Então, em 97, o Deep Blue, um programa de computador da IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez e trouxe aí à tona no mundo, noticiou a possibilidade da IA de fato realizar tarefas complexas humanas e não tarefas simples e automatizáveis. Em 2011, outro programa da IBM venceu um jogo de perguntas e respostas semelhante ao jogo do milhão. Em 2016, o AlphaGo, ele derrotou o Lee Sedol, que era o campeão mundial de Go, que é tido como o jogo mais complexo do mundo. Em 2018, o AlphaFold ganhou uma competição de predição proteica. Em 2022, a gente começou a criar qualquer imagem por comando, como a gente já faz hoje. E em 2023, embora o ChatGPT tenha surgido em 2020, ele se consolidou e chegou nesse número gigantesco de usuários que a gente tem hoje e popularizou a inteligência artificial, porque acredito que até o ano passado muitos de vocês não tinham ouvido falar de forma efetiva na IA. Então, o ChatGPT ele é o grande responsável por popularizar a inteligência artificial. E ela já faz parte do nosso dia a dia, transformando a forma como a gente trabalha, como a gente se comunica e como a gente interage com o mundo ao nosso redor, embora muitas vezes a gente não perceba isso. Então, a gente tem os assistentes virtuais, como a Siri, a Alexa, que utilizam a inteligência artificial para realizar as atividades. A gente tem o sistema de recomendação, então, quando a gente acessa a Netflix, o HBO Max, o Prime, a Apple TV, tem lá aquela grande variedade de filmes sendo recomendados para o nosso perfil. Eles utilizam a inteligência artificial e existe alguns tipos de algoritmo por trás daquilo ali. Isso acontece também quando a gente acessa uma plataforma da Amazon, por exemplo, e aí muitas vezes você não entende, porque você está olhando um computador e a Amazon está te recomendando um batom. Daí você fala, gente, mas eu estou olhando o computador e ele está me recomendando um batom. Então, existem algoritmos que vão recomendar produtos por similaridade do que você está avaliando naquele momento, e tem outros algoritmos que vão recomendar produtos por similaridade de outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu, semelhante ao seu. Então, se alguém que tem um perfil semelhante ao seu comprou aquele computador e um batom, ele vai tentar te vender o batom também. É assim que funciona. Reconhecimento facial, que a gente utiliza muito nos smartphones, em sistemas de vigilância, de condomínios e tudo mais, e os sistemas de navegação inteligente, como o Google Maps, o Waze, eles também utilizam inteligência artificial, e aí a gente tem vários e vários aplicativos, iFood, Uber, a gente tem vários aplicativos que a gente usa diariamente que também usam algoritmos de inteligência artificial. Todo mundo já sabia que todas essas funcionalidades utilizavam IA ou alguém não sabia ainda? A maioria já sabia, né? A Eliane levantou a mão, acho que ela já sabia. Mas aí pensa, quantos modelos ou ferramentas de inteligência artificial você já usou hoje? Desde que você acordou até agora, eu imagino que foram muitas e muitas e muitas.
Então, algumas já estão aí muito incorporadas no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente não consegue nem viver sem elas mais. Bom, a gente tem alguns tipos de inteligência artificial. Eu não quero entrar aqui em conceitos muito técnicos, porque acho que não faz sentido, mas só para vocês compreenderem basicamente, a gente tem a IA fixa, que é o tipo de IA especializada em uma única tarefa. Então, essas assistentes virtuais, como a Siri, a Alexa, ou como esses algoritmos de recomendação, eles utilizam essa IA fixa. A IA geral, ela já pode realizar qualquer tarefa cognitiva humana. Então, a gente não chegou nesse nível, então por isso que a gente não precisa se preocupar, porque não existe nenhuma IA que consegue executar qualquer tarefa cognitiva humana. A gente percebe que o ChatGPT, com essa versão, está evoluindo, mas isso ainda precisa evoluir muito para chegar no nosso nível. E, por fim, a IA superinteligente, que é a que não existe ainda, que levanta muitas questões éticas e de segurança, já que essa, de fato, poderia tomar consciência e subjugar os seres humanos, como a gente viu lá naquele trecho do 2001, Odisseia no Espaço. Ok? Para a gente terminar essa parte conceitual e ir para o mão na massa, trouxe aqui algumas informações. Onde as instituições e onde as empresas estão usando inteligência artificial. Então, 69% no atendimento ao cliente, 46% para automatizar processos, 54% para analisar dados, 81% uso individual, a maioria das empresas muitas vezes não sabe, o colaborador já está usando ali escondido. As pequenas e médias empresas já usam até 74% delas muitas vezes ou sempre inteligência artificial, 90% buscam adotar inteligência artificial atualmente. Aqui as motivações para investir em inteligência artificial, que são muito semelhantes ao que a gente já falou. Aqui nos traz que 90% das empresas buscam adotar IA, 84% estão incentivando os colaboradores a usar, e 65% dizem estar preparados. Isso super me preocupa, porque eu acho que não é bem assim. Aqui tem alguns exemplos de uso para vendas, para marketing, para serviços ao consumidor, na cadeia de suprimentos, no financeiro, no jurídico. Então, ninguém fica de fora. Todas as profissões, todos os tipos de organização podem utilizar a inteligência artificial. O mercado global de IA está só crescendo e ele tende a crescer cada vez mais. Ele partiu de 318 bilhões de dólares em 2020 e tende a chegar a 900 bilhões em 2026. A OpenAI já é a startup mais valiosa do mundo, que conseguiu chegar nesse nível mais rapidamente.